Salve, salve, senhoras e senhores! Como não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo, já deixo aqui, como de costume, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no YouTube. Hoje vamos falar de um caso bem interessante, um vídeo curto, um vídeo rápido, objetivo e um vídeo, de certa forma, polêmico, porque vamos tratar de um tema polêmico, que foi a recente condenação de Léo Lins, do humorista Léo Lins, a mais de 8 anos de pena de reclusão, em razão aí, teoricamente, ter cometido crimes discriminatórios ou de cunho discriminatórios. Vamos analisar aqui os aspectos principais da decisão. Não vou analisar os detalhes mínimos da decisão, mas vou trazer alguns pontos de reflexão interessantes aí para conhecimento geral e também para você que se prepara para concurso público, para você que estuda, para você que gosta do direito penal. Vamos trabalhar aqui. Já estou com o meu iPad aqui na frente, vou rascunhando para vocês os pontos mais interessantes e vamos chegar aqui a algumas conclusões. Joga na tela para a rapaziada aí. Ele foi condenado, galera, basicamente por infringir esses dois crimes, por ter incorrido nessas duas normas penais incriminadoras. Artigo 20, parágrafo 2º e 2º-A da 7716, e aqui teve uma majorante ainda, depois a gente vai olhar qual é lá, mas salvo o melhor juízo do artigo 20A, e esse crime aqui que trata de discriminação específica contra deficientes, nessa lei 13146 de 2015. Eu não vou analisar essa aqui especificamente, porque os aspectos mais relevantes para mim estão nesta decisão aqui, que diz respeito à prática do crime envolvendo a lei 7716, a lei que traz ali a previsão de crimes que tenham como pano de fundo o preconceito de raça, cor, origem, religião e procedência nacional. Vamos analisar aqui. Em tese, ele teria, em determinado show lá, proferido ofensas a certos grupos que tecnicamente são minoritários, vamos assim dizer, e que, na realidade, teria publicado o trecho dessa palestra na internet e deixado essa publicação lá por um bom tempo. Para além de diversas análises que a gente pode traçar aqui acerca, inclusive, de direito penal intertemporal, sobre quando ele teria praticado essa conduta e se o crime ainda estaria sendo praticado quando ele postou, obviamente que não, tá? Aqui, em que pese decisão do Supremo anteriormente sobre outra temática, falando que o crime se tornava permanente em razão de o vídeo estar postado na internet de forma permanente, isso é de uma baixíssima tecnicidade. Na realidade, obviamente que isso não transforma um crime em crime permanente nunca. Crime permanente é aquele que a consumação se protrai no tempo. Não tem nada a ver aqui com o fato de ter sido filmado e postado em rede social. Enquanto ele estiver postado, o crime está... Não, obviamente que não. Mas a gente não vai endereçar aqui nessa discussão. Vamos analisar do ponto de vista da tipicidade. Será que Léo Lins, ao proferir aquelas palavras, a proferir aquelas situações envolvendo pessoas aqui de procedência nacional, vamos analisar com calma aqui frases que ele disse e verificar se havia ou não tipicidade nessa conduta. Quero trazer aqui para vocês acompanharem, em primeiro lugar, a lei 7716. Veja só, joga na tela para a galera. Ele foi condenado aqui pela prática do artigo 20, não é isso? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí, parágrafo 2º, 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio do meio de comunicação, ele publicou o vídeo, aí é uma qualificadora, pena de 2 a 5 anos. E 2A é se qualquer desses crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística, cultural, que era o caso aqui, em tese, num show, numa peça lá de teatro. E ainda houve aqui a causa de aumento de pena, ó. Artigo 20A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 à metade quando ocorrem em contexto ou intuito de descontração. Olha só que interessante, a gente vai analisar isso já já. Em primeiro lugar, galera, se houve crime praticado por Léo Lins, tá certa essa capitulação aqui no artigo 20, quando ele traz ali expressões, eu tô com a decisão aberta aqui no meu telefone celular, mas obviamente não vai dar pra gente ficar aqui. Mas veja só que ele fala, já fui cancelado 5 vezes por gordofobia e tal. Essa parte que ele fala de gordofobia e de ofensa a pessoas gordas é interessante analisar também. Por quê? Porque aqui falta tipicidade, mas já já a gente chega lá. Veja só, ele fala de diversas outras aqui.
Eu até ia trazer no intérprete hoje, só não trouxe porque eu pensei, foda-se os surdos, né? Eu até aprendi algumas, vou ensinar pra vocês. Sabe como um surdo e mudo? Enfim, aqui ele faz ofensas a deficientes físicos. Aqui na outra parte ele fala de anões. Numa outra parte aqui ele vai falar especificamente sobre gordos. E tinha outra parte aqui, ó. Negro, ele fala, se o negro tiver que brigar com um membro da Ku Klux Klan, então ele faz também aqui em tese afirmações ou traz ali expressões racistas. Mas por que a capitulação foi nesse artigo 20 e não, por exemplo, joga na tela pra galera, no artigo 2A, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional? Por quê? Porque a principal diferença do artigo 20 da lei versus o artigo 2A é que isso aqui, o artigo 2A, é conduta praticada direcionada a uma pessoa ou grupo de pessoas determinadas. E o artigo 20, galera, o artigo 20 é destinado a toda uma coletividade. Não dá para individualizar. Quando ele fala de pessoas negras, quando ele fala de pessoas gordas, quando ele fala de pessoas... Veja, ele não está individualizando a conduta. Seria diferente se ele pega especificamente alguém da plateia de cor negra e ofende diretamente aquela pessoa. Aí a gente, usando elementos de raça aqui, aí a gente estaria falando no artigo 2A. Então, se houve crime praticado por Léo Lins, em relação à lei 7716, joga na tela, realmente a capitulação delitiva estaria correta. Seria no artigo 20 e não há que se falar em artigo 2A aqui. Fechado, galera? Então, não há que se falar em artigo 2A e sim em artigo 20. Agora, tendo em vista a principal conduta imputada a ele, veja só. Praticar, induzir ou incitar a discriminação. Qual vai ser a principal discussão aqui? Vai ser o embate entre o artigo 5º, salvo melhor juízo, inciso 9º da Constituição, confiram lá se é isso mesmo, que traz a liberdade de expressão, versus a prática do artigo 20. E obviamente que qualquer manifestação cultural deve se encaixar aqui como regra, e apenas a punição à liberdade de expressão é a exceção. Isso aí, inclusive, o Supremo já tem diversos julgados sobre isso. Para que se configure o artigo 20, a gente tem que estar marcada aqui a conduta de incitar, de estimular a ofensa, ou melhor, estimular aqui preconceito, veja só, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de, e aqui muito importante, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então a gente vai ter que sempre analisar se ele extrapolou na liberdade de expressão dele e incorreu na prática desse artigo. Mas veja que o artigo fala em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Veja só que pessoas gordas não estão incluídas aqui. Então, se ele tivesse feito, por exemplo, ofensas só a gordos, a gente não poderia falar de forma alguma na prática do artigo 20. Por quê? Porque isso seria uma analogia em malam partem. E no direito penal a gente sabe que não há a possibilidade de analogia em malam partem. O grande problema é que ele utilizou em tese também ofensas relativas à raça das pessoas. E procedência nacional, salvo o melhor juízo, ele fala também de pessoas que nasceram em outros estados da federação. Fato é, galera, que a grande reflexão que a gente tem que ter aqui é que, desde a adoção da teoria finalista no direito penal, toda e qualquer conduta ou todo delito possui elementos subjetivos, que é justamente o dolo ou a culpa. E se a gente pensar em dolo, já que não existe modalidade culposa daqueles crimes que ele em tese praticou da lei 7716, e a gente só pune crime culposo se houver previsão em lei, já que não existe, a gente tem que pensar numa vontade livre e consciente, que letra horrível, de praticar a infração penal. Então a reflexão que eu trago aqui, rapaziada, é: será que Léo Lins, quando proferiu aquelas palavras no show, ele tinha vontade livre e consciente de ofender ou de, na verdade, incitar a discriminação ou preconceito? Ou ele queria fazer uma piada em cima daquilo? E aqui eu já engato
na majorante do artigo 20A, que foi o que aumentou a pena, uma causa de aumento de pena de até 1/3 específica para quando o indivíduo utiliza, veja só os termos da lei. Crimes nessa lei têm as penas aumentadas de 1/3 até a metade, na verdade, quando ocorrem em contexto ou intuito de descontração, diversão ou recreação. Qual é a finalidade dessa norma aqui? É punir condutas travestidas de brincadeira. Ofensas travestidas de brincadeira. Quando você direciona a ofensa a alguém, fingindo estar brincando, mas ofendendo essa pessoa. Ah, você é um negro com alma de branco, algo nesse sentido, uma expressão como se fosse nesse sentido, querendo de certa forma brincar, mas diminuindo em razão de raça, cor, etnia e religião. Ou aqui, na verdade, nem se fala em procedência nacional, veja, praticar raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, correto, também. Logo, é a conduta que é travestida de brincadeira. Porque veja só, quando houver o ânimos injuriandi, de verdade, quando a pessoa quiser realmente utilizar dessas expressões com o intuito, com a intenção de brincadeira, isso não significa que ela será punida e receberá uma causa de aumento, não. Significa que não houve a intenção de praticar o crime. Significa que não houve a vontade livre e consciente de incitar, de estimular a discriminação ou o preconceito. Então, o artigo 20 ele aumenta a pena de 1/3 até a metade quando ocorrer em contexto ou intuito de descontração, diversão ou recreação. É quando a conduta, na verdade, vier travestida de recreação e, na verdade, busca ofender. Então, aqui é muito delicada a condenação quando a gente pensa num show, quando a gente pensa num entretenimento, que, em tese, o artista busca entreter. Se ele tiver utilizado de forma incorreta as palavras ou escolhido de forma incorreta as palavras, ele pode, inclusive, sofrer aí, por exemplo, ações de indenização por danos morais, por exemplo. Mas, para a gente falar na prática do artigo 20A, a gente tem que presumir que ele praticou, induziu ou incitou a discriminação dolosamente, que ele quis fazer isso. Não me parece o caso. Ah, Vitor, não dá pra saber, porque se ele for realmente maluco e quiser, vou fazer um show justamente para ofender as pessoas, ou para assumir o risco da ofensa, porque se eu ofender alguém com esse show, não tô nem aí. Pensando aqui na hipótese de dolo eventual, praticando o crime do artigo 20. É possível que isso aconteça, e aí sim, realmente há aqui a possibilidade. Porque a norma foi desenvolvida não para esse tipo de conduta. Quando o indivíduo quer fazer um show de entretenimento, que ele quer interagir e acaba escolhendo, obviamente, palavras infelizes. Podia utilizar qualquer outro tipo de brincadeira para isso. Agora, para a gente falar na prática de crime, a pessoa tem que ter a vontade mais a consciência de estar praticando infração penal. E quando a gente fala de show, quando a gente fala de entretenimento, há uma linha aqui que tem que ser tratada com muito cuidado, que é a linha da liberdade de expressão, sob pena de a gente incorrer novamente em censura. Então a reflexão que eu trago aqui ao final desse vídeo é essa. Será que o autor dos fatos quis realmente a prática do artigo 20 ou assumiu o risco da prática desse crime ou não? Veja, a gente pode sustentar tanto por um lado quanto por outro. Basta que você tenha a fundamentação correta. Mas o ponto também aqui relevante é saber que a causa de aumento do artigo 20A, ela não incide nas condutas que são praticadas com ânimo jocante. O ânimo jocante não acabou. É possível se falar em atipicidade de injúrias por ânimos jocante, com a intenção de brincar com a pessoa e não de ofendê-la. Agora, a conduta travestida de ânimo jocante que é punida, que recebe a causa de aumento. E é interessante porque ele utilizou o ânimo jocante como a principal tese defensiva dele, que na realidade, na sentença, se transformou numa causa de aumento. A juíza, em vez de absolvê-lo ali por atipicidade em razão de ânimo jocante, condenou ele e aumentou a sua pena por incorrer na prática do artigo 20A também. Fechado, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Mas, repito, não há aqui uma resolução fechada, concreta. Basta que você adote um posicionamento e apresente a fundamentação correta para isso. E, obviamente, tem que ser técnico no seu posicionamento, em vez de utilizar aí paixão ou utilizar qualquer outra fundamentação que não seja a tecnicidade do direito.
Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Um abraço.